Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Como você bem sabe, todos os domingos nós trazemos as experiências de sucesso aqui no estado. Hoje a experiência de sucesso nosso é um norte rio-grandense que se projetou e que foi para fora daqui, foi empreender fora. A gente recebe aqui um convidado muito especial, que é um exemplo de talento, de coragem e de visão empreendedora. Como norte rio-grandense de nascimento, mas que conquistou São Paulo com o trabalho dele. Eu gosto de falar dessa forma de que conquistou, porque as pessoas têm sempre aqui, ele foi para lá e arranjou um cantinho. Eu não gosto desse negócio de cantinho, não sei o que. Não, conquistou porque se estabeleceu. É difícil no Brasil você fazer uma empresa e estabelecer aonde quiser. Você imagine, você sai de Natal como um jornalista, como um escritor, vai para São Paulo, trabalha em revistas, trabalha em veículos de comunicação, e aí você um belo dia, vou abrir um restaurante. E vou abrir um restaurante de comida regional, de comida nordestina, de comida do Seridó, a comida típica da nossa, a culinária do sertão. Tem que ter coragem, tem que ter competência, tem que ter conhecimento técnico e tem que ter, sobretudo, uma coisa fundamental, arrojo. O arrojo que é necessário para o empreendedor, quando ele está no ambiente dele, ele é necessário em dobro quando ele está num ambiente que não é originalmente o ambiente dele. Eu estou falando hoje de Rodrigo Levino, do restaurante Jesuíno Brilhante, que é esse jornalista que eu falei, que transformou sua paixão pela gastronomia em negócio de sucesso, levando sabor, identidade e criatividade para a mesa dos paulistanos e dos nordestinos que lá vão, né? Rodrigo é um empreendedor que carrega consigo o orgulho das raízes potiguares e mostra como é possível sonhar grande e realizar ainda mais. Meu amigo Rodrigo Levino, satisfação grande tê-lo aqui. Prazer imenso, ainda mais depois dessa introdução toda, fiquei até emocionado, porque... Mas não é? É muita luta, de fato, né? Pois é. É preciso coragem. Pois é, quando você saiu daqui, o seu cabelo era preto e a barba também. Já estão aí todos... 20 anos depois. Pois é, 20 quase anos 20 depois. anos depois, 18 anos. Pois é, aí é uma qualidade de comida. Rodrigo, como é que nasceu a ideia de levar a culinária nordestina para o coração de São Paulo? Gente, como você falou, eu trabalhei durante mais de 10 anos, quase 12 anos como jornalista e saí daqui em 2008, fui trabalhar como jornalista em São Paulo, trabalhei em vários veículos grandes, né? Trabalhei na Playboy, na Folha de São Paulo, trabalhei no Portal da Veja. E daí quando foi ali em 2014, 2015, principalmente depois que meu filho Miguel, que está aqui no estúdio, nasceu, Alô, Miguel. A responsabilidade aumentou, né? Então fiquei muito mais preocupado com o futuro e como eu ia tocar a vida e tal. E comecei a perceber que tinha coisas, que o jornalismo estava em crise, né? Já tinha entrado numa crise. Acho que você previu até essa crise, porque quando você fez os Escribas, participou da concepção dos Escribas lá atrás, já era meio que uma busca do novo caminho também, não era para somar, né? Era para juntar coisas que eu pudesse fazer além do que fazia nas redações, né? Eu sempre procurei isso mesmo. E daí eu percebi que isso estava entrando em crise, o modelo do negócio estava entrando em crise, porque eu tinha voltado para a Editora Abril ali em 2013, tinha trabalhado em 2008, em 2010 e tinha voltado em 2013. E pude perceber uma decadência. Sim. Então eu falei, tem alguma coisa... Tem uma coisa errada aí. Errada aqui, preciso pensar. E nessa época, a minha última fase no jornalismo foi escrevendo sobre gastronomia e viagem, na VIP. Que nem existe mais. A revista é uma coisa... Né, eu me lembro bem. Pois é. E falamos daí... sobre isso, sobre algumas das matérias, falamos um bocado de coisa sobre isso. Viajava muito, né, para conhecer muitos países e chefes e tudo. E daí foi uma espécie de reencontro com o meu passado, porque meu pai teve restaurantes a vida inteira. Mas lá em Caicó? Lá em Caicó. Isso era uma coisa que eu tinha me afastado, né, com o tempo. Assim, falei, se você me dissesse com 15 anos que eu ia ter restaurante, eu ia dizer, meu amigo, tá não me deseje isso, tá? Mas você vê como é a vida. E daí nessa volta assim para conviver com o chefe e tal, e daí, na época também comecei a namorar uma barista que você conheceu, que era Isabela Raposeiras. Isabela Raposeiras. Comecei a pensar... Aliás, eu fui lá no Coffee Lab algumas vezes, espetáculo. É incrível. Ainda tá legal?
Faz o tempo Coffee que eu Lab não vejo. muito. Muito? Mas acabou de ganhar o prêmio de melhor café de novo. De esse novo? ano, Quando eu fui lá há Mesa. uns 5, 6, 8 anos, já tinha Os prêmios vários prêmios. vão se acumulando. E daí eu pensei, acho que talvez a gastronomia seja uma fuga aqui, tenha um caminho. E eu queria abrir uma mistura de café e bar de drinks. Os drinks estavam começando, essa coisa de drinks em São Paulo e tal. E montei isso tudo, um projetinho ali, mostrei para ela, ela falou, você quebra em 6 meses. Porque é bonito no papel, mas custo, então daí foi abrindo minha cabeça para não é só uma ideia. Sim. Você precisa pensar e fazer contas, viabilidade e tal. Então, mas a gente continuou nessa conversa, o que seria então? E o Jesuíno nasce de uma pergunta que a Isabela me fez. Um dia a gente estava numa conversa, ela perguntou, o que você comia na infância? Porra. E daí foi o estalo de, nossa, o que eu comia na infância não tem aqui em São Paulo. Não tem arroz de leite, não tem carne de sol na nata, não tem a paçoca de carne de sol. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. No domingo de manhã, a essa hora, você falando isso aí, eu tô morrendo. Então, imagina, sair daqui direto para o almoço. Você sabe que aqui em Natal não tem hoje? O seu cardápio lá de São Paulo, você não tem aqui em Natal hoje disponível? Eu imagino. Não tem. Eu imagino. Não tem. Isso é curioso, porque nem tem é uma comida cardápio, caseira, assim. Nem tem o cardápio e nem tem a qualidade que você oferece lá. Obrigado, mas acredito que é possível, né? Porque essa cozinha ficou muito hoje ligada à casa de família, você não tem a restauração aqui dedicada a isso. As pessoas querem comer outra coisa, não sei. As pessoas têm Acho que tem demanda. Tem demanda demais. Falta oferta. Tem demanda demais, falta oferta. É um caminho aí que está faltando oferta. Eu imagino também. É uma lacuna aí. Sim. E daí, quando veio esse estalo, a gente começou a estruturar o que seria. Então, isso tudo nasceu de conversas. Eu sou de Patu é a cidade de... Me criei em Caicó, mas sou de Patu é a cidade de Jesus no Brilhante. Nossa, e esse nome? Que nome bonito. Então, fui falando com amigos, ia testando com as pessoas. O que você acha disso e tal? Então, foi crescendo desse jeito ao longo de um ano. Sim. Isso foi 2015 inteiro, meio que estruturando Quando isso. você levou essa ideia para seu pai, que já nos deixou, eu sei, mas quando você levou para ele, o que é que ele disse? Porque você levou ele para trabalhar com você. Topou de cara? Ele topou de cara. Eu fiquei surpreso porque eu achei que ele ia ter uma resistência, já estava quase aposentado há um tempo, né? Depois de ter restaurante em Caicó, Currais Novos, trabalhou num aqui, gerenciou um aqui grande lá na Zona Sul. Ele topou de cara e quando chegou em São Paulo, ele se adaptou voando, assim. Nos últimos anos dele, que ele morava em Santa Cecília, que é um bairro lá da região central, ele fazia fiado no bairro. Já. No tipo taxista, gente, né? no taxista tinha anotação, vinha no fim da semana receber e tudo assim. Então ele topou de cara e acho que foi... O Jesuíno é fruto dessa coragem dele também. Sim. De encarar... Porque ele deu suporte de retaguarda na produção, né? Ele deu suporte total e não só na produção. Meu pai foi durante muito tempo e é até hoje para muitas pessoas o rosto do Jesuíno. Sim. Porque ele recebia as pessoas. Né? Ele me dava suporte na retaguarda porque ele produzia carne de sol, como fazia... Né? Um modelo antigo. Um modelo antigo, e me dava na frente tem um livro porque ela... Osaí lançou um livro. Tá lá no Jesuíno. A gente tem uma bibliotequinha de livros, Daqui. tem lá, e a gente vende inclusive de muito Osaí, legal, Osaí Vasconcelos, da reportagem. E é isso, meu pai foi corajoso também, contei com a coragem dele, porque ele falou, vamos aí, topo. Seu restaurante hoje continua bem frequentado, mas os paulistas frequentam mais ou os nordestinos? Esse é um público que varia. Durante a semana tem muito mais paulistano, porque é um restaurante para almoço rápido ali. Então você tem o Hospital das Clínicas, você tem a Faculdade de Medicina, então tem muito residente, tem muito médico, muito enfermeiro, aí tem o Conselho Regional de Química, de Psicologia, enfim. O pessoal da cultura, do jornalismo, da coisas. comunicação ainda participa andando por lá ou não? Vai bastante, vai. Tem uma mesa que vai volta e meia, que vai o Ricardo Couto, uma turma da velha guarda. A velha guarda do jornalismo. Fica lá e eles vão muito tempo. Eles chegam cedo e às vezes fecha e eles continuam que lá. É o bom, né? É muito bom. Almoço de longo curso. Almoço de longo curso. E daí, só falando um pouco lá do meu pai também, acho que o grande esteio que ele me deu foi isso de eu conseguir levar os produtos daqui para São Paulo. Sim. Porque você montou a logística e manteve. A logística está funcionando. Como é que você mantém o padrão de qualidade? Como é que você controla? Isso é a grande luta, assim. A grande dificuldade no restaurante é manter o padrão de qualidade. Uma coisa que eu falo é que o cliente, quando ele recebe o prato na mesa,
ele não sabe as 1000 variáveis que passou aquilo ali, né? Sim. A cozinha pode ter um problema, você pode ter um problema de um fogão na hora do expediente, alguém que faltou. Você tem 1000, então a regularidade é a meta central Sim. do restaurante. Então, acho que para manter isso, acho que ajuda você ter esses ingredientes autênticos que eu levo daqui. Sim. Né? Tudo que eu consigo... Como é que você faz? Toda semana vão ingredientes daqui para lá? Eu voltei para Caicó no começo do Jesuíno, antes de abrir o Jesuíno, eu falei, preciso resolver isso. Sim. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu uso no Jesuíno, eu consigo comprar em São Paulo. No Brás, no Paris, mas a qualidade nunca vai ser superior ao que eu levo de Caicó. Então, para mim, é inegociável. Certo. E daí eu voltei para reatar contato com os fornecedores do meu pai. Certo. Então, já eram testados e aprovados. Quem me fornece o feijão de corda e o arroz vermelho é Seu Caristia, que é lá de Caicó. Um abraço para Seu Caristia. É isso, um abraço Seu Caristia, que está lá firme e forte há 10 anos, mandando feijão e arroz para a gente, que era quem fornecia para o meu pai. Boa. Então tem o queijo de coalho, que é o Matuto, que é de Túlio Veras, que estudou comigo em Caicó, então é um amigo de infância. Boa. A manteiga, então isso tudo são fornecedores que eram do meu pai. Acho que grande parte da regularidade é isso, você ter ingredientes autênticos e ter uma cozinha bem chefiada. Eu acho que o Jesuíno tem hoje uma cozinha bem chefiada e acho que isso é fundamental para você ter qualidade. Virou um conceito. Eu costumo dizer, quer dizer, eu nem gosto muito dessa expressão, mas eu digo sempre, as pessoas dizem, Gênia, onde é que se come melhor no mundo? Eu digo, em São Paulo. Aí eu disse, você tá, não existe. Aí as pessoas, o brasileiro tem umas doidices. Não, mas você não pode comparar São Paulo com Paris. Imagina, Eles possam, não, pode não. comparar. Tá, então vá a Paris e coma uma feijoada. Você pode comparar. Como uma feijoada em Paris? É. Porque você chega em São Paulo, você come a comida do sertão da gente. Você come de tudo. A comida do mundo está em São Paulo. Teve um trabalho da prefeitura, da Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo, que eles catalogaram cozinhas de 52 países. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. É. Então, com comida da Mongólia, você Eu já tem, comi das comida Filipinas. vietnamita, já comi comida húngara, quer dizer, tem tudo. Aí eu digo, vai lá em Paris, você tem. Não tem. São Paulo isso é uma cidade de 9 milhões de habitantes, Pois é uma metrópole global, né? As pessoas... Não, porque Paris, porque você quer outros lugares. Aí eu disse, você conhece algum lugar do mundo que tem a churrascaria com padrão de qualidade da carne e o sabor que tem em São Paulo? Nenhum lugar tem. Eu estou falando feijoada, porque é só para poder encerrar o assunto, né? Sim. Mas essa variedade de comidas, eu acho que São Paulo... de comidas do Nordeste, que essa coisa você tem várias cozinhas de várias regiões. É. Né? O pessoal que é do Ceará, que é do Pernambuco, essas receitas mudam entre si ali na verdade. cidade, né? Eu queria saber de você quais foram os maiores desafios que você enfrentou para empreender no Brasil, especialmente no setor de gastronomia e em São Paulo. Mas essa pergunta você vai responder na volta. Fechado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios e eu hoje estou batendo um papo aqui com o Rodrigo Levino, que é um querido amigo desde sempre. E no final do bloco anterior, Levino, eu deixei uma pergunta sobre os maiores desafios que você enfrentou para empreender no Brasil, claro, e lá em São Paulo. Gente, acho que o maior desafio, alguns, né? É um conjunto de coisas, né, que dificultam você empreender. Mas para mim foi uma dificuldade dupla porque eu mudei de área completamente. Eu nunca tinha lidado com absolutamente nada de comércio. Da comunicação para a gastronomia. E para gerir, eu falo que eu vender comida é o resultado da minha atividade principal, que é gerir pessoas. Sim. Porque eu tenho 15 funcionários e se isso não estiver bem gerido, isso afeta a qualidade, afeta a regularidade. Então... mas acho que a dificuldade principalmente foi gerir pessoas e... São todos de lá ou tem nordestinos com você? Dos 15 são 11 nordestinos. Então tem do Ceará, tem do Piauí, da Bahia, tem de todo lugar. É a cultura nordestina lá. Sim, e eu acho que a falta de apoio também inicial para você entender o que eu preciso fazer. É a solidão do negócio. A solidão do negócio. Né? Isso até é um eu bom entender. Tema, hein? Isso é um bom tema. Porque Pode sair um livro. você fala, eu vou para onde? O que eu faço daqui, né? Tem o Sebrae, tem as instituições que, né, facilitam muito a vida, dão suporte total. Mas na época eu não me atentei para muita coisa dessa, assim. Então tinha dificuldade, eu fui obrigado a começar a fazer conta.
Sim. É isso. E acho que esse é o grande desafio, principalmente no ramo de restaurantes, que tem uma estatística que é horrível, que é 2 anos, mais de 80% já estão fechados. Que é não fazer conta. As pessoas não fazem conta e é um ramo que tem uma margem de lucro muito frágil e que a mão de obra quase sempre tem pouca qualificação e que as pessoas acham que é muito fácil porque assim, eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. É outra coisa. É outra parada e pode ser que você, inclusive, deixe de gostar de cozinhar à medida que você for vendo que é um negócio que é muito mais complexo do que ter só amor por aquilo. A solidão do negócio é um bom tema para um artigo. Tem, porque pensar nisso. Você fica... E daí é uma coisa que eu já falei isso em palestras que eu dou para quem está empreendendo ou para alunos de gastronomia, sempre acontece em faculdade e tal, que é peça ajuda. Peça ajuda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de pedir ajuda. O empreendedor, em geral, ele não tem vergonha. Ele quer ter sucesso, ele quer isso. Você vencer. tem algum restaurante, algum negócio que você admira e que você quer ter... Chegue pro cara e pergunte, mas você vai levar um não. Né? Mas tenha essa humildade de pedir ajuda. Eu acho que é mais timidez até, né? Também. Você fica retraído, inibido. Porque quando você precisa, sim. Aí quando a gente precisa, a gente se inibe, né? É isso. Mas não se iniba. Assim, eu falo para as pessoas, peça ajuda. Sim. Que isso vai facilitar. Porque isso vai ajudar também numa coisa que eu acho que é muito importante depois. No andamento do negócio, que é saber delegar funções. Sim, saber confiar nas pessoas, construir uma relação de confiança. Acho que isso é o mais importante na vida. É o mais importante, porque é por isso que eu estou aqui em Natal, porque eu tenho a Adriana, minha gerente, a Eugênia, minha chefe, que estão lá segurando a peteca e eu tenho 100% de confiança nelas. Bom demais, né? Deixa eu te fazer uma pergunta fora do contexto do negócio em si. Você está em São Paulo e aí você está se relacionando com muito mais gente lá, muito mais gente em São Paulo do que aqui. Lá, as pessoas são mais inibidas do que as daqui ou são mais atiradas? Acho que são mais curiosas. Dispostas a manter uma conversa. Acho que sim. Você acha que nós somos mais retraídos? Eu acho que somos mais calorosos, sim. Mas acho que em determinados assuntos a gente é mais inibido em tratar com Quando fala de negócios, por exemplo, né? Por exemplo, essa coisa de pedir ajuda no negócio, dizer estou em dificuldade, como é que eu saio daqui, como é que eu saio dessa sinuca de bico e tal. Eu me sinto mais à vontade de tratar isso com meus amigos chefes, porque estão todo mundo no mesmo barco também. Né? As dificuldades são as mesmas. Tem muita carência de mão de obra lá. Aqui em Natal, uma carência grande. Nós temos uma carência gigante de mão de obra, em todos os setores. Temos. Porque a mão de obra não está se renovando, a gente não tem... Passa por esses problemas. Não tem qualificação. As gerações mais novas têm uma visão completamente diferente, não tem a dedicação e a devoção ao trabalho e ao negócio como se tinha antes. Tem o ramo de restaurantes lá em São Paulo, falando da minha experiência, passou por foi uma pancada a pandemia. Né? A quantidade de restaurantes que fecharam. No Brasil todo, né? E lá, então isso desorganizou a mão de obra, porque uma parte foi fazer outra coisa, teve quem abriu o próprio negócio ali onde mora e foi fazer comida em casa. Então, no fim das contas, que os realmente bons são todos contratados. Então você tem uma dificuldade. Passei uma dificuldade agora enorme, demorei 3 meses para preencher uma vaga na cozinha. É difícil. Porque a gente ficou tentando, até que eu tive que contratar uma empresa que é de um amigo meu, que é excelente, né? Que tem um banco de dados gigantes. E ele faz uma triagem e já manda para você... É um headhunter. É um headhunter só da restauração. Caçador de talentos. Então consegui com ele, então estamos bem agora. Mas não conheço... Em São Paulo, assim, conheço muitos chefes e donos de restaurantes, não tem ninguém que não tenha vaga disponível hoje. Assim. Não, eu estive em São Paulo no mês passado, eu fiz um passeio num lugar tradicionalíssimo em São Paulo, que é a Zé Paulino. Sim, que é uma rua de comércio popular e tal. E a coisa que eu mais vi nas lojas era placa pedindo, precisamos de não sei o que. Com experiência, que mora na região. É impressionante como há uma demanda e você não tem mão de obra. Não tem. E tem essa coisa da qualificação no ramo dos restaurantes que é difícil. Assim, é uma coisa que o Jesuíno conseguiu, vem conseguindo nos últimos anos. A gente já conseguiu bolsa para a cozinheira nossa fazer um curso completo de chefe. Sim, é boa. Então, a gente depende que isso vá
Acho que a qualificação e o ambiente de trabalho também ajudam a fazer o negócio crescer. Com a sua visão de negócio, com essas dificuldades todas, qual é a palavrinha mágica para quem empreende em São Paulo? Coragem, porque né, eu até comentei naquele evento que a gente estava do Sebrae há alguns meses, do Feito Potiguar, né? Você tem hoje 18 mil estabelecimentos em São Paulo que vendem comida. Então isso pode ser lanchonete, restaurante, o açaí, mas você tem esse universo... Muita coisa. Então é muito difícil você se estabelecer no meio de tanta oferta e de tanta... E acho que consegui isso me distinguindo de todo mundo como Potiguar. Eu sou um restaurante de comida do sertão do Seridó. As pessoas falam, mas onde é o Seridó? Mas o que é Caicó? E essa paçoca não é de amendoim? Né, que é como o paulistano está acostumado. Então essa distinção no meio disso tudo, assim, é preciso coragem para aguentar os trancos. Né, essa palavra é muito boa, né? A primeira é coragem, mas a segunda é disciplina. É disciplina. Porque se não tiver disciplina... Isso foi uma coisa que eu aprendi a ter também, né? De outro jeito. Tinha uma disciplina na vida e no restaurante é outra disciplina. Não, e tem que aprender na marra. Na marra. Eu fui botar... A gente vai vendo as pessoas falando e comentando as coisas. Eu fui valorizar muito disciplina depois que eu vi uma entrevista de Virna, nossa atleta do vôlei. Eu nunca disse a ela, que eu conheço Virna, claro, tenho amizade. Mas eu nunca disse a ela, mas eu vi uma entrevista dela muito tempo atrás, ela falando sobre a disciplina dela como atleta, que foi preponderante para ela chegar... né? Preponderante para ela chegar onde ela chegou. E eu estabeleci, poxa, a disciplina, e veio de lá. A gente vai vendo as pessoas, você fala em coragem, a gente fala em disciplina. E aí eu queria ver, quer dizer, sua opinião, o que é que diferencia o empreendedor brasileiro e o que é que o torna, o que é que torna um caminho mais difícil para quem quer abrir um negócio por aqui? Quer dizer, qual é a característica nossa como empreendedor? A falta de apoio para o pequeno empreendedor, a falta de acesso a crédito, a falta de acesso à assessoria. Crédito é um drama mesmo. É um drama. Para mim, né, se tornou cada vez mais caro, principalmente depois da pandemia. Então, às vezes, você quer crédito para ampliar o negócio, empregar mais gente, mas né, você não consegue acesso, porque você não tem como dar um imóvel de garantia. Então, o dono de... Quem são a maioria dos donos de pequenos restaurantes? Sim. Né, os restaurantes são familiares. Você anda no interior, acabei de andar 800 quilômetros agora no sertão. Eram como os meus pais. Muito seco? Muito seco. Muito seco. Uma seca, fiquei pesaroso, assim, com a dificuldade das pessoas de alimentar o gado. 6 meses mudou completamente. Muito. Então é isso, você vê os restaurantes familiares, né? A pessoa é o vizinho que trabalha junto e tal. Falta apoio para essas pessoas desenvolverem melhor e se qualificarem. Sim. Acho que isso é a grande dificuldade. O Jesuíno Brilhante é um sucesso em São Paulo. A que você atribui esse sucesso? Eu acho que uma confluência de coisas também. Acho que sorte. Você acha que sorte? Acho que sorte. Não é porque você pegou uma lacuna no mercado? Acho que também, mas acho que é o momento certo. Eu lembro que quando eu estava abrindo o Jesuíno, a gente estava num período de crise econômica, era 2015, 2016. Crise ruim pesada. Período, foi péssimo. Né? Então, vi restaurantes fechando na época e tal. E daí eu tinha na minha cabeça, eu lembro muito que uma vez, inclusive tivemos essa discussão, que eu fiz um folheto quando abri o Jesuíno e mandei para você, falei, o que você acha, Gêner? Sim. E tinha comida boa e barata, e você falou, tira o barata, porque talvez você não consiga manter, e foi um bom conselho, assim, porque o comida boa atraiu muito mais. Mas, porque o bom normalmente não é barato. É isso, mas aí acho que isso é um motivo de ter me firmado lá, que é conseguir uma boa relação custo-benefício. Sim. Então a gente já concorreu no prêmio da Veja São Paulo, na categoria Bom e Barato. Concorremos esse ano, no começo do ano, na Prazeres da Mesa, com o Mocotó. Sim. Que é outro clássico nordestino, né? Na categoria Bom e Barato. Estamos concorrendo no prêmio do UOL, do Nossa, também na categoria Bom e Barato, junto com o Mocotó, de novo, com o Mapu, que é um taiwanês e tal. Então, acho que conseguimos fazer essa relação custo-benefício valer a pena para o consumidor numa cidade em que é tudo muito caro. São Paulo é absurdamente caro. É absurdamente caro. Eu falo que a gente vive em euro. Na zona oeste de São Paulo, no centro expandido. Rodrigo, São Paulo é mais caro que Lisboa. Eu acho também. Se você comer... Se você vê essa relação proporcional, principalmente de alimentação, você vai... come bem num restaurante bom em Lisboa com 30 euros. Sim. Tá certo? Se você fizer
a conversão, que eu não gosto de fazer. Vai dar 150, 170 reais. 170, 180. Num restaurante top em São Paulo é 300, 400 Você não pau. come com 180 reais, é isso. É complicado isso. Então acho que conseguiu acho que isso também ser uma opção de comida muito boa, bem feita, que é distinta das demais e que tem uma relação custo-benefício. Com relação a Lisboa, só uma ressalva, eu não estou me referindo a restaurante estrelado, não. Não, sim. Estou me referindo a restaurante bom. Restaurante bom. Porque esse restaurante de bairro e tal, se você for comer... Tem um amigo nosso lá em Lisboa, que é uma figuraça, que ele tem um restaurante que os pratos que ele oferece lá são característicos por países que falam a língua portuguesa. É figuraça. Ele já esteve aqui em Natal recentemente. E são restaurantes com a comida espetacular, com um preço justíssimo. Que é um caso como o seu, né? Sim, é isso. O que eu pensava, a gente precisa nicho, ter um né? preço justo. É um nicho de mercado diferente. Sim. E o que é que significa para você ver clientes paulistanos e de todo o Brasil se encantando com os pratos que remetem às raízes potiguares? Muito, significa muito, assim. Eu estou pensando aqui em vários clientes, principalmente eu acho que a pandemia aproximou muito os clientes do Jesuíno, né? E cansei de ouvir depoimentos depois que era assim, eu tinha uma saída por semana, que tinha comorbidade, e eu ia no Jesuíno pegar o almoço, era a minha alegria. Sim. Então isso Não tem preço. Não tem preço. Você vê gente que passou a conhecer e a gostar de uma comida que ela nem sabia que existia. Então acho que o paulistano abraçou o Jesuíno e isso é importante. Muito legal. Se você fosse dar um conselho, um recado, uma dica para quem está na audiência com a gente que quer empreender, o que é que você diria? Acho que vou voltar nas duas coisas que eu falei lá atrás, que é tenha coragem. Acho que é preciso coragem. Ter uma ideia, levanta daí e ter vá uma atrás. ideia, estruturar a ideia, fazer conta, fazer muita conta. Entender se aquilo é viável para além do sonho e da necessidade. Perfeito. Porque daí você vai ajustando, né, para o que você pode, para o que o negócio pede. E pedir ajuda e se espelhar, procurar gente que já deu certo no que você quer fazer. Certo. Entender como foi que aconteceu. O que foi preciso para aquilo dar certo. Perfeito. E daí você vai adaptando a sua realidade e isso vai dando certo. Eu vou completar dizendo o seguinte, e nunca desista. Não, nunca desista. Porque tem uma... Acho que uma coisa muito importante também para quem vai empreender é ter um propósito. Você ter um propósito, e o meu, quando eu abri o Jesuíno, era sustentar o meu filho, que era recém-nascido, e levar o meu pai para São Paulo. Então, esses eram os dois propósitos do Jesuíno, e ele cumpre até hoje. Rodrigo Levino, muito grato pela sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Agradecido demais, imagina. Bom revê-lo. Amigos há tanto tempo. A gente conversaria aqui, porque mais bastante tempo, no intervalo aqui, quase que a gente não volta o programa, porque ficou batendo papo aqui. Gratíssimo pela sua participação aqui. Obrigado a todos pela audiência. O programa Mundo dos Negócios volta no próximo domingo. A você um excelente domingo. Aproveite a vida. Curta a vida, que a vida é curta. Nós estaremos aqui de volta no próximo domingo, sempre com cases como esse de sucesso. Nesse caso aqui é um case invertido. Em vez de ser uma empresa que veio de São Paulo para cá, é alguém qualificado que saiu daqui para conquistar o mercado lá em São Paulo. Muito legal isso, né? Eu fico com orgulho danado de ser amigo de Rodrigo Levino, pelo que ele fez, pelo que ele faz, pela coragem dele fazer. Esse é o mundo dos negócios, que a gente vibra, que a gente torce, que a gente se arrepia. Estou todo arrepiado aqui. Tá lá. Bom domingo para você. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.